Oi, gente, boa tarde. Essa é a nossa primeira aula online de análise de texto, que é um curso, como eu já falei para vocês, que é um curso de análise, na verdade, de textualidades possíveis. O que eu quero dizer com isso? Não é só... A gente não vai só analisar um texto, seja teatral, ou um poema, ou uma prosa, como a gente trabalhou com a Terceira Margem do Rio do Guimarães Rosa. A gente vai pensar um pouco o mundo como uma textualidade, né? A gente vai investigar um pouco os códigos e os anticódigos da linguagem, né? Das linguagens possíveis, que são elementos fundantes da nossa relação com o mundo, a relação simbólica com o mundo. Antes disso, da gente entrar, eu vou entrar hoje num conteúdo chamado Teoria dos Gêneros, que é um material de reflexão de um autor chamado Anatol Rosenfeld. Eu vou me debruçar num livro dele chamado Teatro Épico. Eu vou colocar o link desse livro, que está disponível na internet, para vocês poderem ler, né, os artigos ali. E é uma reflexão que ele produz a partir da leitura do Platão, de um livro do Platão chamado A República. Então vamos pensar sempre que esse processo de especulação filosófica, de reflexão sobre o fazer artístico, ele é um trânsito, na verdade, na cultura ocidental, de passado e presente, né? Passado e presente o tempo todo. Então a gente não pode abrir mão de pensar historicamente, né? O que aconteceu, o que foi que produziu a nossa maneira de pensar a arte e a estética, né? Enfim, antes disso, eu acho importante voltar a cobrar vocês no sentido de o que vocês têm assistido. Claro que a gente está numa situação, um estado de sítio, né? Um estado de, como diz o decreto, né? De calamidade pública, bem preocupante, mas acho que a vida também tem a ver com uma produção cotidiana, né? De pensamento, de relação com o mundo. Eu tô aqui no jardim, belíssimo aqui com as cores. Eu tô falando sério, é a luz que traz vida pra gente, né? O sol, são as cores, são as pequenas narrativas diárias, cotidianas, que fazem a gente conseguir ter uma força de produção simbólica sobre esse momento de isolamento, né? O que vocês têm assistido? Falei pra vocês anteriormente, né? Quando eu peço pra vocês me contarem o que vocês estão assistindo, eu prefiro que vocês tenham ido ao teatro, tenham ido ao cinema, ou seja, tenham saído de casa para se dedicar a assistir algo que foi produzido para esse corpo no espaço público, ou pelo menos no espaço que está fora do ambiente doméstico, né? E aí, em última instância, eu aceitava comentários de vocês sobre Netflix e assistir online coisas. Agora é o contrário, né, gente? Agora a gente não pode sair de casa. Como eu falei para outro grupo na outra aula, né? Isso em alguma medida vai contra um pouco, complexifica um pouco o que é a linguagem teatral, porque afinal é uma linguagem que pressupõe encontros de muitos estranhos no mesmo lugar para assistir outros estranhos. E a gente agora está até vivendo uma situação de projeção de teatro, né? Online. Então tem muitos companheiros aí que estão, ou grupos teatrais que estão aí disponibilizando em plataformas virtuais as suas peças gravadas. Acho importante a gente pensar que uma peça gravada, ela não vai ter, jamais terá o mesmo efeito de uma peça ao vivo, quando é apresentada. E eu não estou falando, isso aqui não é um lugar comum de opinião, isso aqui é um tema filosófico. Eu estou falando aqui do teatro enquanto um fenômeno, né? Enquanto um processo de experiência que acontece a partir do encontro presente, o encontro presencial, né? Isso é fundamentalmente político. Vamos pensar na origem do teatro, né? A palavra teatro vem de teatron grego, que diz lugar de onde se vê. O teatro não é o lugar de onde se faz, não é o palco. Depois que a gente vai começar a pensar o teatro nesse conceito de palco, de drama, de cena, né? Mas originalmente nesse lugar, nesse espaço-tempo, que é o berço da cultura ocidental, segundo, né, a história oficial, a história dominante conta, a Grécia, né? Teatron é o lugar de onde se vê, então é a posição do espectador, não é necessariamente a posição do protagonista, né, do primeiro ator, né? Lembrar que a palavra protagonista tem a ver com protoagon, né, que é o primeiro que agoniza. É uma palavra que tem a ver com a tragédia. O protagonista necessariamente não é uma coisa boa no sentido moral, né?
não é a ideia do ator principal, mas é aquele primeiro que agoniza na tragédia, né? O primeiro figura ali que sofre a atividade da tragédia sobre o corpo dele. Então, o teatro não tem a ver necessariamente com esse ator em cena, com esse protagonista, com essas figuras. Tem a ver com o nosso olhar, tem a ver com nós estarmos numa situação de partilha de experiência, né? As grandes tragédias gregas, elas se apresentavam nos anfiteatros, que eram espaços públicos, não é igual o teatro municipal aqui que tem que pagar um dinheiro para estar lá, ou esses teatros de franquia de banco, né? Anfiteatros públicos enormes, tem anfiteatros que cabiam, assim, 11 mil pessoas. E as apresentações de tragédia duravam horas e horas. E os festivais de tragédia duravam muitos dias, era como as Olimpíadas, né? Lembrar que também é um tema que tem a ver com o nosso tempo, né? A gente vê que as Olimpíadas não vão acontecer esse ano, que é justamente isso, né? Elas têm um caráter político, porque elas organizam o encontro de muitas pessoas no mesmo lugar para viver uma mesma experiência de desporto, né? E de torcida. Estou falando algo que é um pouco anacrônico, porque, enfim, as Olimpíadas hoje têm um sentido e lá atrás tinham outro, mas é importante a gente pensar nesse sentido primeiro do conceito de polis, né? De atividade na polis, que é a atividade na cidade-estado, nas cidades, né? Então, o teatro, né, o teatron, esse lugar de onde se vê, ele é fundamentalmente uma atividade política. Mesmo as peças de teatro que a gente assiste e fala assim, nossa, essa peça aí é completamente alienada, ou fica em cima do muro, isso já é uma atividade política. Estar em cima do muro já é uma posição, já é, né, a afirmação de algo. E por que eu tô falando isso, gente? Pro nosso primeiro exercício de sempre, que é pensar o que eu vi, o que eu assisti, o que eu testemunhei. Infelizmente, nos próximos meses, o que a gente vai ter testemunhado, visto e experienciado são, do ponto de vista político, experiências absolutamente privadas e absolutamente domésticas, né, no limite. Dificilmente alguém vai num circo, vai ver um recital, não vai ter isso, né? Isso pesa em algum lugar, né? A gente percebe como a cultura ela é fundamental. E como a gente às vezes perde tempo ficando em casa, assistindo Netflix. Claro, não estou falando pessoas que não podem sair de casa, mas optando por estar em casa no conforto, vendo um vídeo que você rapidamente dá um play, controla tudo e maratona a semana inteira. Aliás, desculpa, maratona um vídeo de uma semana inteira em um dia, horas e horas assistindo o mesmo tema, nessa posição de poder sobre a obra, né? Ao invés de se dedicar a pegar um ônibus, ou atravessar a cidade, ou pegar uma bicicleta, ou pegar seu carro, e assistir uma peça por R$5, por R$10, né? Os teatros estão vazios e as casas estão lotadas. E agora isso é capital, isso é a real, isso é o decreto que está dado. Não tem como inverter esse processo nesse momento histórico. Espero que nos próximos a gente consiga. Nesse sentido, vou entrar agora no nosso conteúdo de aula, depois de toda essa lição de moral meio política, meio pessoal, pensar um pouco na Terceira Margem do Rio, que foi o texto que a gente trabalhou, a gente estava trabalhando nas últimas semanas, e eu gostei muito dos exercícios. Eu acho que a gente conseguiu produzir teatralmente cenas e performances e ambientações muito interessantes a partir do conto do Guimarães. Lembrar um pouco do conto, né? Ele fala sobre a relação entre um filho e um pai. O filho é o narrador desse processo do pai. É um conto que tem 4 páginas e uma vida inteira. Isso é interessante. O Guimarães consegue mostrar a velhice desses familiares ao longo de 4 páginas. Não precisa ser o Ulisses lá do James Joyce, que tem 900 páginas para o tempo acontecer. Interessante, gente. Esse livro do Ulisses, ele tem 900 páginas, mas ele conta a história de um dia. É a inversa proporção do que eu estou falando. Só passar o avião. Tá rolando? É a inversa proporção do que eu tô falando do Guimarães Rosa. Isso é tempo estético, né? Então, em 4 páginas, ele consegue dar conta da história desse filho e desse pai e dessa loucura simbólica de um pai que pega uma canoa, vai morar no meio do rio, e a família tenta se comunicar com ele vai criando barba, vai se isolando. E o título, como eu já mencionei para vocês, A Terceira Margem do Rio, que eu acho que é um dos títulos mais lindos da literatura mundial, que eu queria ter pensado nesse título para dar
pro nome do meu cachorro, Secreta tirou essa ideia maravilhosa, que é a terceira margem, né? O que é um rio, né? São duas margens. O que é a terceira margem do rio? A margem metafísica, aquilo que não existe. Isso é assombroso, é sedutor, né? É esse colapso da realidade que faz a gente querer investigar a vida, que faz a gente querer refletir. É o convite ao mistério, né? Isso aí a gente não pode perder de vista, que é a grande chave, eu acho, desse conto. Então vamos pensar, esse é um texto escrito em prosa, ele tem 4 páginas, ele não tem uma relação de roteiro teatral, que eu vou chamar de dramaturgia, que seria uma estrutura em falas, né? Fala o filho, o nome do filho, lá escrito embaixo a fala dele. Depois o pai, aí a fala do pai. A gente não tem essa estrutura. Por quê? Porque esse é um texto que tem uma qualidade narrativa. Ele não tem uma qualidade dramática. Aí eu vou explicar as diferenciações. A partir de um poema que eu peguei aqui, que na verdade é uma canção, do Caetano Veloso e do Milton Nascimento, eu queria que a gente refletisse um pouco as possibilidades de construção estéticas a partir de um mesmo tema, a partir de um mesmo disparador. No caso, o disparador é esse conto, essa história da terceira margem do rio. O Guimarães Rosa teve essa ideia desse tema, de um pai que enlouquece, seu filho testemunhando esse enlouquecimento, e vai lá e aí consegue produzir um conto em que a gente, como ombro a ombro, né, com esse filho, a gente observa o enlouquecimento desse pai e as crises que ele gera na família. Aí, o Milton Nascimento e o Caetano Veloso, a partir desse conto, vão produzir uma canção, também chamada Terceira Margem do Rio. Eu vou colocar o link pra gente, pra quem quiser ouvir. Eu acho ela uma das músicas mais lindas também da música brasileira. E que tem vou ler um pedaço só pra gente pensar um pouquinho o que eles fizeram do ponto de vista da letra. Oco de pau que diz, eu sou madeira, beira, boa da val, tris, risca certeira. Meio a meio rio ri, silencioso sério, nosso pai não diz, risca a terceira. Água da palavra, água parada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio nosso pai. Essa é a primeira estrofe dessa canção, e aí depois eles desenvolvem com uma estrutura muito parecida, que é o recurso, eles se valem do recurso linguístico que é a literação, que é a repetição de alguma fonética de sílabas que se relacionam. Então, boa, da val, tris, risca certeira, tudo é is, tris, né? Tem uma brincadeira aqui que é das palavras na voz mesmo, né? Elas sendo emitidas, como elas ficam sonoras no sentido musical. Aí eu quero chegar num ponto. E aí eles vão pegando elementos desse conto e vão falando. Terceira margem da palavra, né? A margem da palavra, onde o silêncio mora. Nosso pai não diz, risca a terceira, né? Água da palavra, água parada pura. Eles vão pegar o conto e vão começar a discutir a própria linguagem a partir do conto, que é um pouco o que o Guimarães faz, mas ele faz de uma maneira menos evidente, né? E os dois materiais têm uma qualidade de oralidade, né? Então o conto ele é muito falado, a gente ouve o menino contando, o homem contando, e aqui também a gente vê que tem uma qualidade que é de conversa, né? Como se fosse um caboclo contando essa história pra gente. Onde que eu quero chegar com isso, gente? A música do Milton Nascimento e do Caetano Veloso é um poema antes de ser música. Ele é escrito em versos, ele é escrito em estrofes, ele tem um caráter subjetivo. Então, como eu dizia, tem um caráter emocional, né, subjetivo. Esse poema se associaria ao gênero lírico. Então, esse poema, né, como eu falava, tem um caráter emocional, subjetivo. Ele se anexaria ao tema, né, ao gênero lírico, se a gente pensa na teoria dos gêneros. Então, eu vou usá-lo como um exemplo, né, de saída, até porque o lírico, esse gênero, é um dos primeiros estudados do ponto de vista da cultura ocidental, porque ele tem a ver com a musicalidade. A palavra lírico tem a ver com lírica, com lira, que é um instrumento de música.
usado muito nessas narrativas, né, gregas, enfim, né, tem a ver com essa ideia da vida em termos de musicalidade, né? Então esse primeiro gênero, ele em alguma medida daria origem, ou ele seria um eixo básico de reflexão dos outros dois gêneros, que vem a ser o épico e o dramático. O épico, vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra, né, no sentido de grandes filmes, por exemplo, O Senhor dos Anéis, quando foi lançado, todo mundo, nossa, é um épico, o que seria um épico, né? É um filme grandioso, é um filme grandiloquente, que tem uma história longínqua, uma história assim de tempos que a gente não imagina, que tem a ver com fantasia, com grandes guerras. A ideia do gênero épico é justamente essa, é como se fosse uma narrativa distanciada, né? Então, o épico é capaz de projetar o narrador numa distância crítica, né? Você conta aquilo que já passou. A gente tem duas obras muito importantes do Homero, né, que é um autor grego, que é a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada e a Odisseia, não se confundam. E esses dois materiais narrativos têm a ver com a junção, digamos assim, do lírico e do épico. Por quê? Porque é escrito em versos, tem uma musicalidade ali muito profunda na maneira de se contar. E o que é contado, o conteúdo, são as aventuras, desventuras e jornadas de um herói, que é o Ulisses, né? Numa medida em que essas aventuras já tenham acontecido, né? Então elas têm a ver com o passado mítico ali grego, né? Que precisa ser recontado, né? Precisa ser trazido pela palavra para o leitor, enfim, para os ouvintes, né? E o terceiro gênero, que já seria digamos assim, a desembocadura moderna desses dois primeiros, é o gênero dramático, né? Que vem a ser a possibilidade de narrativa a partir de estruturas que são estruturas do presente, estruturas dialógicas, estruturas lineares, né? Então também ele tem a ver com uma ideia de tempo de início, meio e fim, né? A ideia do gênero dramático também se encerra numa perspectiva privada, são sempre personagens individualizados que você consegue acompanhar e aí tirar uma interpretação a partir dessa singularidade. Esses três gêneros, eles vão se imbricando do ponto de vista narrativo, né? Eles vão se contagiando, né? Eles vão se movendo de modo que não existe uma obra que seja puramente lírica, ou puramente dramática, ou puramente épica, né? A gente tem um autor chamado Brecht, que é um autor já moderno, do século XX, alemão, que vai criar um sistema chamado teatro épico, não à toa tem esse nome porque ele vai se basear nessa ideia da linguagem épica grega, que são textos muito políticos, textos com muita coralidade, muitos coros, textos com muita narratividade e textos que têm conteúdos de ordem histórica. Então, Brecht vai pensar esses aspectos, que são aspectos, digamos, técnicos, né, no sentido da dramaturgia. Ele vai se mirar na produção épica grega, né, vai criar esse sistema de teatro épico, que é um teatro muito político, e vai produzir obras que têm uma estrutura dialógica, como um roteiro teatral, né, como uma dramaturgia. Então, também ele vai ali se associar a uma ideia de gênero dramático, não puramente, mas ele vai se valer do drama para poder produzir esse sistema épico, que é um sistema, enfim, estético ali com muito coro, com muita narratividade, como eu comentei, com muitos apartes, muitas falas que trazem o espectador para uma sensação de que ele está só vendo uma peça, de que aquilo não é realidade. E também o Brecht, ele se vale de muita musicalidade. São peças que acabam apresentando muitas partes de música, né? O Brecht tem um momento que ele foge do nazismo, ele vai para Nova York, ele vai para os Estados Unidos, ele fica fascinado com os musicais da Broadway, porque ele entende que ali também existe uma espécie de recurso épico, porque a música em cena, ela é uma espécie de quebra, né? Então o Brecht, ele traz muito forte essa dimensão do corte épico, digamos assim, como uma espécie de suspensão da ficção para o espectador, para ele perceber que aquilo ele tomar um susto mesmo, né? Perceber que aquilo é ficção, que aquilo é a construção de um exame da realidade e daí produzir a sua reflexão. Então, Brecht tem uma peça muito famosa, estava tentando me recordar aqui dos títulos, e aí lembrei da Mãe Coragem, que enfim é um exemplo que eu sempre uso, que é sobre uma mãe que vende ferros na guerra
e ela alimenta seus filhos com esses, enfim, vendendo esses ferros, ela dava de comer para os filhos crescem, e quando os filhos crescem eles vão para a guerra, e a guerra engole os filhos, mata seus filhos. Então, pela sinopse, a gente já vê aí um complexo dialético, ou seja, um complexo de contradição. A mãe, ela não é nem vítima nem vilã, ela faz parte de uma engrenagem política. Tudo bem. Ela faz parte de uma engrenagem política na qual ela é quase um sujeito ali autômato, né? Ela vende para sobreviver, ela participa do mal da guerra, da estrutura maior para sobreviver, e no final ela é a grande vítima, né? Ou seja, o grande alvo também como classe trabalhadora dessa guerra que ela alimenta. Qualquer comparação com a realidade não é uma mera coincidência. Então Brecht, para contar essa história, ele vai se valer de musicalidade, ele vai se valer de coro, de narrativa, ele junta em certa medida os gêneros, né, para produzir esse sistema que é o sistema do teatro épico. A gente vai entender isso mais para frente, mas eu só queria que ficasse bem desenhada essa ideia dos 3 gêneros, dessa teoria dos gêneros do Rosenfeld, que é o lírico, o épico e o dramático. O lírico fala do eu, da subjetividade, das emoções, tem suas musicalidades, é escrito em versos, em estrofes, né? Tem uma relação emocional com quem ouve. É só a gente pensar em música, né? Como a gente se relaciona com as músicas. A maioria das músicas que tocam na rádio são sobre amor, ou seja, é um tema subjetivo também. O épico já seria uma visão não do eu, mas do eles, distanciado. Então eu como testemunho de um processo histórico que já acabou, então eu consigo ter um distanciamento crítico para opinar sobre isso, ou para construir o meu olhar sobre isso. E o gênero dramático, que seria o nós, digamos assim, se a gente pensasse em diálogo, né? Um eu envolvido com outro eu, subjetividades ali que já estão em relação, né? E aí a gente vai chamar isso de relação intrasubjetiva, né? E aí essas 3 possibilidades, né, de gênero são, enfim, uma visão de categoria, né, sobre a produção teatral, a produção literária, que ajudam a gente a pensar um pouquinho como operam, né, os materiais dramatúrgicos e no final como operam as montagens, né, como que elas se localizam historicamente nessas, digamos assim, essas funções técnicas, né, da teoria dos gêneros, na função técnica da teoria dos gêneros. Enfim, vou pedir para vocês fazerem um comentário sobre a nossa aula, perguntarem coisas. Eu vou colocar os links aqui das músicas da música que eu comentei e do livro do Rosenfeld também. Eu vou tirar uma foto de uma tabelinha que eu vou fazer com esse esquema que eu acabei de falar, do lírico sendo o eu emocional, o épico sendo eles e o drama sendo nós, para a gente ter um pouquinho essa estrutura e conseguir desenvolver. Qualquer pergunta vocês me mandam aqui pelo site, a gente vai fazendo esse bate-bola. Tá bom, gente? Então, obrigada. Hoje foi meio confuso, eu tô aprendendo a fazer ainda. E vamos nessa, semana que vem, quero saber o que vocês assistiram, o que vocês viram, tá? Um beijo.